Grande produção para sair para o exterior. Então o momento de parar, se eles não cederem, é agora. E a gente pegou, parou. Aí o sindicato tentou a negociação, a greve de 24 horas, não conseguiu. 48 horas não conseguiu. Eu sei que essa greve na década de 92, 93 por aí, ela durou 10 dias consecutivos. A Suez é uma empresa que tem matriz em São Paulo. E havia um salário diferenciado em relação aos trabalhadores de São Paulo e os do Nordeste. Não havia um tratamento igual. Era questionado isso internamente, que a gente queria a isonomia que todo trabalhador. Se você é operário da mesma empresa, ter o mesmo salário. E isso acontece não só aqui, como outras empresas do polo, certo? Que tenha outras unidades em outros estados. Esse momento de transição de uma unidade se deslocar para outras regiões, ela tem muito isso na questão de impostos, mão de obra, todo esse aparato que implica para eles como se fosse o ser humano máquina, né? Então, assim, é interessante para eles o lucro. Quanto maior, melhor. Isso permitiu que eles se organizassem como um forte sindicato, né, operário, e que cresceu na política, chegando a ter já 12 governadores, daquela turma, 12 governadores do estado, já que vai por 8 anos, o Rui Costa agora. E isso contribuiu para a democracia dentro do estado também, né, de forma direta e de forma indireta. Hoje a gente diz assim, não compre produto chinês porque há lá uma exploração, lá é trabalho escravagista. E aqui a gente utiliza a mesma metodologia. Então, quando se tratou do Nordeste como pessoas que poderiam aceitar qualquer coisa. Passeando ao ar livre, num lugar que seja verde, sem qualquer perturbação, barulho ou poluição, acompanhando você, esse é meu maior sonho. Talvez seja ilusão eu pegado em sua mão a cantar uma canção dedicada a você, com você a rir pra mim e feliz eu prosseguir, muito contente a sorrir. Nesse passeio também, através de uma poesia, expressar a ti, querida, que tu és minha alegria, meu amor e minha vida. Estamos aqui na Praça Abrantes, em Camaçari, no centro de Camaçari, próximo à antiga Casa Paroquial, local onde eu encontrei Sony quando a gente ia tardinha para o distrito de Monte Gordo, para o curso de catequese, Monte Gordo, que também faz parte de Camaçari, lá na localidade de São Bento. Ela já tinha a voz rouca, mas uma voz rouca agradável, né? Educada e tal, aí já simpatizei com a pessoa, digo, não, mas a menina é freira, então tem que tratar com respeito, não pode ter nenhum desrespeito em relação às irmãs. Eu conheci Raimundo em 86, no encontro. A gente ficou amigo, alimentava essa amizade com carta, né? E a gente dizia um para o outro mesmo que se gostava muito, mas não saía disso, porque eu tinha compromisso com outro rapaz lá em Simões Filho. Sempre há esperança, não há que perder a esperança e você vai alimentando através das cartas isso. Não perder o contato, não pode perder o contato. Porque existia uma coisa assim, poxa, não é, acabou de conhecer, o que é isso? Não pode ser. Mas a partir do momento que a gente ficou nos correspondendo, somos amigos, sempre faz do seu amigo, há de sempre, um cheiro, um abraço. E nas cartas ou num telefonema que a gente vinha ter,
a gente estava sempre alimentando que a gente um dia ia se encontrar, ia ter algo mais, né? Estava escrito lá nas entrelinhas. 4 anos depois, em 90, a gente se encontrou no Cris Jovem em Salvador, né? Eu antes tinha mandado uma poesia para ela, dizendo, olha, eu mandei uma carta, esse é o poema que eu vou concorrer no Festival de Música e Poesia da Juventude. E aí eu terminei por um tempo, mas a Raimundo não sabia disso. A gente conversou uma vez por carta, eu nem cheguei a falar. Depois eu escrevi outra carta avisando a ele. Ele fez, e aí, vai casar quando? Eu disse, não, eu terminei o noivado. Uma semana depois ele apareceu lá. No início me chocou, ele me chamava de menina, mas me chamou assim de repente de mulher. É o costume lá do sertão. Me balançou assim um pouco, mulher, eu não me achava mulher. Então eu não me achava mulher, eu tinha 17 anos. Pra gente do sertão é muito comum mas isso. Pra gente aqui era um termo assim que mulher só era mulher casada. O que me atraiu nele foi a simplicidade e o jeito que ele falava. As palavras, né, articulava poeticamente e tal. Mas assim, ele não chegou me abordando como mulher. Né? Ele foi me abordando como pessoa que estava numa situação parecida com a dele. Mas assim, já sentia um carinho. De cara, já sentia um carinho, que ele era diferente, né, atencioso. E queria muito mais. Eu tinha esses sonhos também. Eu queria mais, mas também não tinha com quem conversar isso. Né? O que eu queria mais. Às vezes ele sentia saudades dela, ela ensinou os filhos e ele ia lá para casa. Falar, conversar comigo sobre ela. Ele amava falar, conversar comigo sobre ela. Em Nova, Soninha, o que é que você acha? Eu já andava em paz. Maravilha, Soninha é uma jovem maravilhosa. Aí quando eu chegava lá, a Nava me narrava tudo. Porque não tinha. Foi em 90 que finalmente a gente resolveu ficar junto, né? Aí foi aí que a gente começou a namorar de fato, durante o casamento de minha irmã. A gente ficou na casa de minha mãe, conversamos um pouco, e aí pronto, aí ficamos juntos. E a gente se beijava o tempo todo. A gente ficou grudado o tempo todo no casamento. E as pessoas começaram a perguntar, vai rolar um casamento aí também? Eu disse, nossa, é o primeiro dia de namoro e o pessoal querendo saber se a gente já vai casar. Mas porque a gente não desgrudava, a gente ficou grudado o casamento todo. A gente tem que começar uma peregrinação de Monte Gordo para cá. Olha, de novo a gente está num dilema. Você ouviu o que ele disse, né? Onde é que a gente vai festejar os 25 anos? Celebrar, né? Celebrar, né? Tem que ser aqui Celebrar. mesmo. Aí, tá vendo? Já tá mudando, Gilmar. Já tá mudando, né? Não, porque tem que marcar, né? É porque a gente tava conversando o que a gente deveria fazer onde a gente se conheceu. Né? E depois fomos pra lá. Eu já estive aqui tem um ano. Eu vim um dia de Páscoa, vai fazer 2 anos, na verdade. A missa de Páscoa. Eu vim para a família e vim para a missa. Mas Raimundo não estava presente. Depois do casamento é a primeira vez que eu entro na igreja. Primeira vez. Ali os instrumentos, mas sempre deixava no cantinho para fazer barulho. O timbal da época, é? A imagem é a mesma, viu, gente? É a mesma imagem. E depois foi Porque o casamento, na realidade, foi um momento mais de reunir as pessoas, os amigos, dentro do grupo que a gente frequentava, mas a gente poderia morar junto sem casar. A gente resolveu casar para poder reunir os amigos, reunir a comunidade, as 2 comunidades se juntarem nesse dia para celebrar o casamento. A gente poderia muito bem não casar. Eu lembro que nesse poema ele falava, né, que foi para mim foi surpresa que eu não sabia o que era. Não tem aquela história de juramento do noivo? Eu não tive juramento, né? Foi ele que fez por nós 2. Mas assim, eu sabia que tinha um contexto, né, do que ele ia falar, mas não sabia o que era exatamente. Mas ele exaltava muito a questão de o não glamour, né? Que a gente não tinha, ele estava desempregado, né? Era só o meu salário da indústria, que eu estava dizendo que não era tão grande.
E aí, então, meu pai, minha mãe, meus irmãos é que ajudaram. E um ajudando o outro, a gente fez esse casamento. Ele tinha um pouco ainda também. Mas a gente não tinha, nem podia ter glamour. Então aconteceu, casamos, estamos aí. Nunca brigamos, né? Nunca nos desentendemos. Nunca nos... Não, desentendemos. Nunca brigamos, né? A gente não tem briga de dizer, eu sempre eu cresci ouvindo dizer, no dia que brigar, Soninha dizia isso, no dia que eu brigar com o marido para dormir fora do caixão, nunca mais eu volto. Minha prima, aquela que você conhecia, dizia isso. Minha mãe dizia isso. Então, a gente termina internalizando. Mas aí é aquela coisa que cada um diz e se respeita. A gente não se xinga, eu acho horrível. Tem casal que se xinga, se desrespeita. A gente não se desrespeita. Em vez de xingar, fica calado. Olha, já chega, né? Não dá mais, pronto. A gente tinha um costume na época que quando um da gente ia casar, a gente fazia a despedida de solteiro, né? A gente tinha tudo preparado para vestir saia, para tomar cachaça, para quebrar ovo, tudo que você podia imaginar. Quebrar ovo na cabeça. É tipo um trote universitário. Esse aqui, um dia antes, 2 dias antes, foi embora para casa da noiva. Mas eu tenho que ajudar lá mesmo, Nada. sério. Eu tenho Fui que ajudar procurar mesmo. Raimundo. Cadê Raimundo? Sumiu. Ah, tinha sumido. Ou vontade de ir lá no casamento. Fazendo casamento. Eu trabalhei no Polo, na Sansuí, trabalhei na Copene, na Cobaf. Eu trabalhei em empresas terceirizadas, né? Muito sofrido, como fosse máquina. Fica num movimento repetitivo. E é muito triste também, sabe por quê? Porque você não vê sua vida andando, sabe? Depois de você. É como se fosse uma prisão aquilo. Na década de 90 já tinha acabado a ditadura, oficialmente. Oficiosamente existia. O fruto da ditadura estava lá ainda. E Camaçari e Salvador, a região metropolitana, era governada pelo carlismo, que era uma ditadura muito ferrenha. Então não aceitava uma ideia diferente nem a pau. O carlismo, Antônio Carlos Magalhães. Partido da direita. A direita, né? Que é do DEM, hoje é DEM. E a gente fazia parte de uma lista, e essa lista era para a gente não trabalhar em canto nenhum, porque a gente é considerado os comunistas da paróquia, os jovens comunistas da paróquia. O padre Paulo era o comunista da paróquia, o padre comunista, e a gente era o jovem comunista da paróquia. No caso, quando a gente fez mesmo o Grito dos Excluídos, quando a gente fazia mesmo o Grito dos Excluídos, que era no aniversário da cidade, aí tinha o desfile cívico, que o desfile cívico aqui sempre é no 28 de setembro, que é aniversário da cidade. Então, quando terminava o desfile, aí a gente entrava, a ala dos excluídos. E aí eles botavam o cavalo em cima da gente, né? Era desse jeito, polícia, spray, tá? Era desse jeito. Ô de casa, Luquinha? Luca. Ô Luca, Vitor, tá aí? e aí? Eu sou um pouco novo, mas Quantos anos você tem? 16. Ah, Silvia, é difícil É, com esse tamanho. ainda estou escolhendo a profissão, mas acho que vou partir para engenharia civil. Gostei muito da área que eu fiz. Fui em muitos projetos de outras faculdades, de umas faculdades. Gostei muito. Uma vontade que eu tenho também de sair do país um pouco. Não sei se para morar, mas para viajar, com certeza. O nordestino vive nessa sina de mudar em busca de vida melhor, né? Então, em busca de vida melhor, às vezes tem que deixar um pouquinho as raízes, os apegos para trás, né? É uma aprendizagem dura, é por isso que hoje a gente tenta oferecer aos filhos muita coisa que não teve, para que eles não passem o mesmo aperreio, como a gente diz aqui no Nordeste, o mesmo aperreio que a gente passou. A gente só teve conquistas, né? Claro que no meio dessas conquistas tivemos algumas dores, algumas perdas, mas tudo nos faz fortalecer enquanto casal, não é? E conquistamos uma família com filhos, não é? 2 filhos e hoje já um neto. Então a gente só tem a agradecer, porque fortaleceu tudo que a gente desejou. Eu quero uma família. Se bem que no início eu queria muitos filhos. Mas assim, a gente não força isso, a gente não força, a gente apenas vive do nosso jeito. A gente sempre diz que
O melhor discurso é o exemplo que a gente dá no dia a dia, na ação. Então a gente não tenta fazer nada demais. A gente depois vai ter que sentar no lugar, tomar um sorvete. Vou passar aqui nesse também. Mas é algumas coisas mesmo. Do que a Claro. gente falou. Sem ver o documentário ainda. Ver o que a gente falou. E pensar o que é que vai fazer na nossa vida de futuro. A gente vai aposentar, né? A gente vai aposentar, né? Eu, primeiro. E aí, vamos fazer o quê? Vamos pra onde? Vamos pra algum interior? Vamos arriscar comprar um lote em Monte Gordo, perto de Osmar, de Velha, por ali? Sendo sossegado. Ir pro interior, não ir pro interior. Nada muito grande, né? Oi? Nada muito grande, nada de casa grande. Eu não sei, Tem um quintalzinho, tá bom. mas acho que isso aí foi pra dar uma sacudida.